Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Conforme combinado, né? Eu vou enviar algum material para vocês gravado, para quem não pode estar online na segunda-feira. E também as pessoas que decidiram por fazer o gravado e não participar ao vivo no online. Tá? Então vamos lá, eu vou começar a apresentação dos slides para facilitar. É importante a visualização do material, porque ajuda na fixação e nesse caminho de aprendizado. Então, esse é o nosso curso de educação financeira. Essa é a nossa primeira aula e o objetivo dessa aula é entender o que é o meu perfil de consumo e o que ele representa na sociedade. Tá? O que eu quero deixar claro que o objetivo desse curso é a educação financeira, mas ele é bem voltado para a gente olhar para o consumo, tá? É olhar para como a gente faz uso dessa ferramenta que é o dinheiro e olhando não exatamente para como a gente realiza o orçamento agora inicialmente, mas para como a gente consome. É importante que a gente tenha em mente que esse momento é a hora de a gente entender as nossas prioridades. Quem tem prioridade sabe aproveitar bem o dinheiro e principalmente o seu tempo, e fazendo o uso correto e fazendo com eficácia. Vamos ao ponto de partida. A gente precisa entender, para olhar para esse consumo, a gente vai entender como que a gente se comporta consumindo, tá? Então, pensando nesse comportamento, a gente tem algumas premissas básicas, que o ser humano ele é racional, ele é capaz de fazer comparação, análise e síntese, principalmente quando está fazendo as compras, a gente é capaz de ver se é caro ou barato, que daí é relativo, mas é uma comparação que a gente consegue fazer, se vai durar, não vai durar, se é um bem de maior valor ou menos valor. O emocional, a gente tem aí, a gente é motivado pelas emoções, seja consciente ou inconsciente. A gente vai estar trabalhando mais as emoções conscientes, né? Porque as inconscientes é até mais difícil de prever, mas é importante fazer até com acompanhamento terapêutico, né? E aí o ser humano também ele é social, que ele é movido pelas regras do grupo, e é um ponto bem importante na parte de consumo, que a família é o nosso primeiro grupo, né, de acesso, e a família tem grande importância em como a gente consome. Então é sempre bom olhar para qual é o histórico da minha família, como a minha família consumia, como a minha família olhava o dinheiro, que é essa ferramenta. Eu tenho um exemplo que a minha mãe me ajudou muito, no sentido de que eu entendi logo cedo que era reserva de emergência, que eu gosto de falar que é o dinheiro da paz, que é o dinheiro que te traz paz. Porque ela sempre deixava, ela ia trabalhar e deixava uma nicreira com uns dinheirinhos que dava para comprar um pão, alguma coisa que a gente quisesse. Mas como ela sempre deixava tudo organizado para a gente não precisava mexer naquele dinheiro, mas a gente sabia que se a gente precisasse, estava ali. Ao mesmo tempo, o meu pai, ele ajudou muito a gente entender o que era renda extra, porque ele vinha almoçar, deitava no sofá e as moedas que ele tinha no bolso caía dentro do sofá. Eu e a minha irmã, a gente virava o sofá depois que ele saía para o trabalho e ia fazer essa mineração. Era praticamente um Bitcoin, a mineração ali do dinheiro que caía. Era o mesmo dinheiro? Era, porque era o dinheiro da família, mas a gente entendia, tá ali, a gente meio que estava meio perdido, que ele nem ia descobrir que ele tinha perdido aquelas moedas, a gente entendia como
uma renda extra. E aquele dinheiro a gente usava para comprar picolé, para comprar pipoca, e a gente não mexia no dinheiro que a mãe deixava lá, que era a nossa reserva da paz. E foi aí que a gente, de repente, foi um caminho para a gente entender algumas coisas, né? Para a gente internalizar essa parte. O ser humano é dialético, que ele é movido pela oposição, bem ou mal, né? E as outras, sempre o que vier na nossa vida, a gente tem esse olhar para essa parte mais de ver os dois lados, que nem sempre tem os dois lados, por isso que a gente é complexo, né? Às vezes tem mais lados, ou às vezes a gente depende do ângulo que a gente está olhando, né? Daí a gente entra nessa parte da complexidade do ser humano, as coisas imprevisíveis que podem acontecer, e a gente tem que estar ciente disso, porque a gente não consegue a todo tempo, a toda circunstância, prever o nosso comportamento ou o comportamento da sociedade, do grupo, assim como a gente não previu a pandemia que estava para acontecer, né? A gente tem vários exemplos de compras e de consumo que foram feitos ocasionado pelo medo que a pandemia trouxe, né? Exemplos bons, alguns exemplos de modo de vida, estilos diferentes, estilo de vida que foi mudando, alguns exemplos que não tão bons, como os exageros, a parte de acumular, mas isso tudo reflete o nosso medo de pessoas, principalmente que já viveram a escassez e se sentiam mais seguras de acumular esses bens, detergente, papel higiênico. Isso reflete muito essa necessidade de ter o básico, né? E a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Aqui a gente vai olhar as etapas do processo de compra, sabendo de toda essa complexidade que o ser humano tem, que nós temos, o olhar que a gente tem para as coisas, a gente vai olhar o nosso processo de compra, que seria o nosso processo de como a gente consome, tá? Primeiro a gente tem o reconhecimento da necessidade, tá? Esse reconhecimento da necessidade, ele muitas vezes ele é motivado principalmente pela indústria, porque a indústria prevê a sua necessidade, a sua dor, antes mesmo do consumidor ver isso, antes mesmo do comprador ver isso. Então, ela traz soluções para dores que a gente nem sabia que tinha. Por exemplo, a nossa avó, que não tinha necessidade de ter um smartphone, né? Talvez agora algumas avós até já tenham, porque elas viram a necessidade de se comunicar, de fazer videochamada, e elas têm essa necessidade de estar conectada com a internet, mas elas não previram isso quando elas eram mais novas, inclusive nem foram educadas para isso. Elas tinham necessidade talvez de ter uma TV, um rádio, revista. Quem não se lembra, né, das revistas que a gente ia correndo comprar na banca, ou quando saía o jornal com a lista do vestibular, que as pessoas iam, queriam ver quem foi aprovado. Hoje a gente não precisa sair de casa para fazer mais isso, né? Depois desse reconhecimento da necessidade, que a gente reconhece que a gente quer aquele bem, que a gente quer consumir esse determinado produto, a gente busca a informação. E como que vai ser essa busca? Daí vai ser pela sociedade, a gente vai ser influenciado pela família, pelos amigos, pelas opiniões, pelos influenciadores, a gente vai buscar informação de preço, de durabilidade, vai buscar informação da empresa, confiança, tudo isso vai agregando, vai fazendo um acúmulo de informação até nos dar segurança, e daí nós vamos conseguir avaliar melhor as alternativas. Veja como adquirir um bem passa por vários processos, e a importância de ter a clareza desses processos, até para facilitar o dia a dia de quem está buscando, de repente. Claro que a gente faz esse processo em toda forma de consumo, mas a gente vai a gente vai buscar mais informação conforme o bem ter mais durabilidade e for mais importante, ter um valor maior, né, um valor maior na aquisição, e for mais importante para a gente também. Aí a gente tem a decisão da compra, que é a hora que a gente decide comprar, que vai assinar, que vai fechar, que vai pagar.
Essa é uma parte importante e que a gente quer se sentir seguro que a gente está fazendo a melhor, está tomando a melhor decisão. Porque a gente foi, né? A gente tem todo esse embasamento de que as pessoas que nos deram a aprovação delas para as pessoas, vamos dizer, no social, mas a gente tem as outras, os outros fatores também, né? E daí a gente tem depois da compra, que é a avaliação do pós-compra. E daí vem toda aquela, que na verdade é a parte mesmo que você está usufruindo do bem que você comprou. É a parte que você realmente vai ter certeza se foi uma boa compra ou não. E é a área geralmente que as empresas investem menos, apesar de que é a área que deveria ter um olhar mais apurado, né? Porque a recompra acontece depois da avaliação. Depois, entendendo esse processo de compra, tá? É importante essa etapa para vocês entenderem, e algumas vezes a dúvida que surge entre comprar um determinado produto ou não, entre saber se aquele determinado produto é para você ou não, parte desse princípio de entender o processo de compra. Porque muitas vezes a gente foi buscar informação, fiquei na dúvida porque foi buscar informação por exemplo, na sociedade, com um grupo de amigos que talvez não tenha interesse em consumir aquele determinado produto. Vamos dar um exemplo, se a gente tem bastante professora no grupo, né? Uma professora vai perguntar a opinião de uma outra pessoa que não era da área da educação sobre um curso que ela vai comprar de pós-graduação em determinada área. Aquela pessoa não sabe dar aquela informação. Talvez ela diz, mas por que tu vai investir em mais um curso? Ela não sabe como é importante para ela naquele momento agregar aquele curso no currículo, né? Talvez você acabe desistindo porque as pessoas que te influenciaram não tinham total visualização da importância daquela compra. Ou ao contrário também existe. Talvez você está pensando em comprar uma coisa que talvez nem tenha muito a sua cara, influenciada por uma pessoa que disse que talvez tinha, ou por um momento, quando você tem uma festa para ir e você corre, tem pressa, porque vai acontecer aquela festa, você quer estar bonita, né? Acontece muito em processo de emagrecimento também, quer emagrecer muitos quilos em pouco tempo. Milagre não existe nem em emagrecimento e nem em educação financeira. É um passo de cada vez, né? Cada um no seu tempo, cada um consome de uma forma, então não tem certo ou errado também. Agora a gente vai entender como esse processo de compra são influenciados pelos fatores culturais, psicológicos, pessoais e sociais. Né? Os culturais é a influência da cultura de uma sociedade. A gente tem um Brasil aí bem vasto, a gente vai encontrar diversas culturas e como elas influenciam no nosso modo de viver, seja no modo de vestir, seja na alimentação. Aí tem os fatores pessoais, o que é importante para mim, o que eu aprendi que é importante para mim. Tem os fatores psicológicos, que a gente vai ver a pirâmide de Maslow, que ajuda muito a entender as nossas motivações para o consumo. E dentro dos fatores, a gente tem as influências situacionais, que daí a gente é influenciado pelo ambiente, pelo momento, pela situação. Se estiver chovendo, você é altamente influenciado a comprar um guarda-chuva, mesmo que você não tenha o dinheiro, mesmo que você não precise, porque você tem um guarda-chuva em casa. Mas na chuva, a não querer se molhar, você faz esse investimento porque relativamente você vai fazer a avaliação das alternativas. É mais barato comprar um guarda-chuva do que estragar um cabelo que demorou umas 4 horas para ficar pronto, dizendo que você talvez esteja saindo do salão, né? Seria uma ótima no salão de cabeleireiro vender guarda-chuva. Daí, pensando que a gente é influenciado por esses fatores e também pelo ambiente, pelo momento e pela situação, a gente tem que pensar globalmente e entender todos esses fatores na hora de entender, não entender cada fator, mas entender qual a importância de cada fator dentro da nossa decisão. Entender que existe, entender que a cultura me influencia, que aquela cultura que está premiada naquele ambiente me influencia, que os fatores sociais me influenciam. Tá? Essa é a nossa
é a nossa base para iniciar as atividades dessa semana. Aqui a gente tem a cultura e estilo de vida no consumo. A cultura é aquele acúmulo de significados, rituais, normas e tradições que existe entre os membros de uma sociedade. E o estilo de vida refere-se a um padrão de consumo que reflete as escolhas da pessoa sobre como gastar seu tempo e seu dinheiro. O tempo ele está relativamente ligado ao dinheiro. Veja que a gente vende nosso tempo em troca do nosso salário, principalmente quem é assalariado. Quem é empreendedor vai vender, vai empregar as pessoas e vai pagar pelo seu tempo, né? E daí o lucro dele vai vir de uma outra forma, através do comércio, através da produção. Mas falando de quem trabalha de quem trabalha e recebe um salário, ele vende a sua hora e recebe pela sua hora. E a cultura, e a diferença do estilo de vida e da cultura, que o estilo de vida, você tanto pode ser um estilo que você aspira, é aspiracional, por exemplo, se você quer começar a andar de bicicleta, e participar de um grupo, que a gente vê as pessoas no Instagram, vestidinho aquele macaquinho, né, com a bicicleta, você tem que saber que você tem que fazer um investimento aí de uns 5 mil reais para começar, comprar uma bicicleta, tem que pagar para ir nos passeios, nas corridas, comprar uniforme, tênis, capacete. Daí você aspira, você planeja a quando, daqui 2 anos, daqui determinado tempo, eu vou entrar e vou fazer parte desse grupo, porque eu quero. E quando você entra no grupo, você descobre que dentro do grupo existe ainda um outro padrão, que existe pessoas que têm uma bicicleta mais equipada, um macaquinho que vai te dar mais conforto e mais segurança, e daí você aspira ter um padrão de consumo mais elevado para pertencer ao grupo, padrão de consumo pensando nos equipamentos e tudo, né? Para pertencer ao grupo e ainda ter destaque no grupo. Daí você já está dentro do grupo, mas você quer ter mais destaque. Então, é um outro estágio dentro desse estilo de vida. E geralmente os estilos de vida, eles estão dentro desse aspecto. E veja que mesmo o estilo de vida que às vezes é mais saudável, ele ainda tem esse aspecto de consumo. O que significa que quando a gente pensa conscientemente, a gente tem que pensar, será que eu estou agindo pelo padrão, pelo estilo de vida que eu quero ter, ou pelo que realmente é importante para mim? Porque muitas vezes o que reflete aquele estilo de vida não é o que realmente é importante para mim. Eu posso moldar o meu próprio estilo de vida e ainda assim pertencer ao grupo, porque a gente não pode pensar que a gente é uma ilha, a gente precisa estar na sociedade, pertencer ao grupo, porque isso é importante, nos dá aconchego, nos dá mais segurança, mas nem sempre a gente precisa consumir no padrão daquele estilo de vida. Aqui eu tenho um exemplo da cultura, que é a cultura aqui do sul, que é o chimarrão, que a gente é mais influenciado pelo rio-grandense, né? Catarina, se for olhar os gaúchos, provavelmente eles vão falar que a gente não sabe muito bem consumir o mate, mas hoje o chimarrão já se espalhou porque os rio-grandenses estão e levaram essa tradição por várias partes, mas a gente vê que as pessoas postam muito essa cultura na rede social, né? Porque a rede social ela serve de espelho porque a gente acha porque a gente considera importante. Então, elas vão postar, e não é só um chimarrão, é como montar o chimarrão, ter aqueles mimosinhos, aqueles enfeitezinhos, é o chá que vai acompanhar a erva que vai junto, né? Uma camomila, que as pessoas gostam de deixar mais docinho, mais calmante. E antes, o mate também tinha esse. Antes de existir as redes sociais, o mate também tinha essa importância. As pessoas se reuniam na frente de casa, iam visitar uma comadre para tomar um mate. O mate era um motivo para ocasionar a situação de encontro. E hoje ele também tem essa importância. As pessoas mostram ele na rede social para mostrar que elas pertencem a um grupo. Ali do lado, a gente tem a cuscuzeira, que é pouco conhecida, que quase poucas casas do sul, a não ser casas que descendem do Nordeste ou que têm essa influência nordestina, tem. Agora,
Lá no Nordeste, ela é de extrema importância. As pessoas comem praticamente todos os dias o cuscuz pela manhã. Aqui a gente tem um modelo de 3 capas de revista, que elas são, as 3 têm um público feminino, só que o estilo de vida e o padrão de consumo, a classe social varia entre elas. A gente pode ver por como é feita a chamada, né? Alguns refletem a mais economia, a uma forma de consumir mais popular, outra reflete um estilo de vida mais fitness, mais voltado para o corpo, magro, a outra, a do meio, reflete uma mulher mais empoderada, só que mais chique, mais sofisticada, diferente, né? Que uma mulher diferente da fitness, é uma mulher que está mais vestida, mais dentro do padrão social, assim, mais de alto nível, que não vai mostrar o corpo para mostrar que tem o seu valor. Não, não que a gente aqui no curso vai olhar para esse, né, para esse feminino, até porque acho que não é o foco principal, mas é logicamente que existiriam críticas dentro desse estilo, mas a gente tem que pensar que mesmo a gente sabendo que não é o ideal, isso acontece, tem diminuído, mas ele acontece. A pirâmide de Maslow, eu vou usar bastante aqui, porque ela é fácil, ela é utilizada em bastante técnicas, seja de RH, seja de comportamento do consumidor, marketing, para entender as nossas motivações, tá? Então, ela vai ser a base, porque ela é prática, e no dia a dia vocês vão conseguir visualizar bem, tá? Maslow. Essa é a pirâmide. A base da pirâmide fica as nossas necessidades fisiológicas: alimentação, respiração, comida, água. Aí depois a gente tem as nossas necessidades de segurança. Essas duas primeiras aqui são as primárias. São as que a gente vai buscar primeiro. Por que que quando a gente se viu apavorado que ia iniciar a pandemia, muita gente correu para o supermercado? Porque a pessoa pensa, mesmo que tenha comida em casa, ela está com medo, é a primeira coisa. Os existencialistas, eles olham muito para isso. Antes de qualquer essência, existe a existência. A gente vai sempre olhar para a nossa necessidade de existir. Então, a gente vai procurar abrigo, né, com segurança, a gente vai procurar comida, sexo, sono, isso é muito importante para a nossa existência. Então, são as primárias. É por isso que quando a gente vê inflação, primeiro a gente vai olhar para como as coisas do supermercado estão caras, e quando mexe com a nossa alimentação, quando mexe com as necessidades primárias, é muito mais difícil de fazer qualquer ajuste, porque ela é muito mais enraizada. Aí depois a gente tem as necessidades sociais, de autoestima e de autorrealização. Essas são as secundárias. A gente tem que entender que todas essas necessidades, elas estão em pirâmides, elas têm a sua importância, mas elas podem acontecer em qualquer fase da vida. Mesmo criança, por exemplo, a gente tem alguns exemplos de pais que tiveram seus avós que passaram fome, aí seus pais talvez tiveram muita necessidade, nós não precisamos passar fome, e nossos filhos não sabem hoje nem mais o que é passar fome, porque a gente veio de um ascendente dentro da classe social. Isso quer dizer que muitas vezes ele não vai dar importância para aquele prato de comida, ele vai querer um lanche, porque ele não sabe a importância que tem um feijão com arroz, que talvez nossos avós não tinham na mesa. Sem olhar para essa aspiração de classe social, não aspiração de classe, mas entre classe, mas como a classe foi melhorando, foi tendo mais recurso, mas olhando para essa criança que tem as suas necessidades primárias todas atendidas, ela já vai logo olhar para as necessidades secundárias, sem pensar nas primárias, porque elas já são atendidas e bem atendidas. Então ela vai olhar para o brinquedo que ela não tem, para o celular que ela gostaria de ter, que o amigo tem, que ela não tem ainda, ou vai olhar para um celular mais caro do que ela já tem. É por isso que as crianças hoje em dia, elas
procuram e olham mais para bens de consumos, que são as necessidades secundárias. É uma maneira, mas não é exclusiva, de explicar esse fator dentro da sociedade, né? Que as primárias elas já são atendidas na maioria dos casos, né? A gente está olhando, quando eu faço esse curso, eu olho muito para o nosso padrão de sul, mas a gente tem que pensar que o mundo, que o Brasil ele é grande e que a fome está ainda no Brasil, né? E o mundo também tem muitos padrões, mas a gente vai olhar bem para a nossa região aqui, até para que o curso seja mais prático, tá? Dentro das necessidades sociais, a gente tem que pensar que a gente tem a necessidade amor, relacionamentos, amizade, família. Então, muitas vezes a gente vai consumir algum determinado produto para se fazer parte do grupo da família, necessidade de encontrar um namorado, de casar, necessidade de mostrar para os amigos que a gente pode fazer parte daquele grupo. Aí depois tem as conquistas e autoconfiança. Por que muitas vezes é muito mais fácil vender? Eu vou dar o meu exemplo, né? Eu vendia cabelo para Mega Hair. E aí teve uma vez eu fui começar a vender curso. Ela falou, mas você pode vender qualquer coisa. Você vende cabelo. Só que não, porque cabelo, a pessoa vai investir no cabelo e vai ficar mais bonita, automaticamente. Em 4 horas ela muda todo o visual e todo mundo vai ver. O curso não. Ela vai ter que se esforçar para aprender e ninguém vai ver, né? Talvez até o LinkedIn faça uma grande papel hoje, as pessoas poderem ir lá mostrar o que ele está fazendo de curso ou dentro da sua profissão. É uma vitrine para mostrar que, ó, eu estou investindo na minha educação. Mas ela é uma necessidade que a gente investe nela, mas que ela não reflete imediatamente. Ela reflete ao longo do tempo e ela é no longo prazo, porque ela vai te dar uma aspiração, inclusive de mudança de classe social, de aumentar consumo, de estilo de vida, mudança de relação social, né? De relacionamento, talvez novos amigos, mas é mais de longo prazo. Então, essa pirâmide é importante que vocês fiquem bem, visualizem bem, tá? Que ela vai ser a parte da ferramenta para a gente pensar na atividade. A nossa atividade é trabalhar o processo de compra e sair do automático. Por que eu digo sair do automático? Porque a gente às vezes consome, a gente está acostumado a consumir coisas que a gente talvez não façam sentido, pensando que talvez a gente faça uma compra que é importante para nossa mãe, para o nosso pai, para os nossos amigos, mas que não reflete talvez o nosso real estilo de vida, o que a gente realmente quer ser. Por exemplo, muitas vezes eu faço alguma compra porque minha filha quer, porque eu quero agradar ela, porque eu tenho a necessidade de aparecer ou de me sentir uma boa mãe. Mas será que é o consumo que vai me fazer uma boa mãe? Ou será o tempo, ou a dedicação, ou a estratégia que eu vou ter para educar minha filha que vai me fazer uma boa mãe? Tá? A gente pode pensar nesse aspecto no sentido nos vários papéis que a gente tem, de mãe, de filha, de profissional, de esposa, de amiga, né? Esse é um fator social. Então, as duas atividades, tá? Primeiro, sair do automático também vai doer um pouquinho, porque a gente, dentro da zona de conforto, é o lugar mais seguro e mais tranquilo. Então, pensar nesse processo de compra, pensar na importância de cada item que você vai comprar durante a semana, ele incomoda, ele é chato, porque a gente compra muita coisa no automático. Quando eu já vou lá na padaria, já pego o meu pão, eu já fiz todo aquele processo de compra, já sei que aquela padaria é boa, é limpinha, tem o preço acessível. Eu vou lá, eu compro e deu. Só que pensar por que eu estou indo, por que eu estou comprando, tá? Isso é chato, mas é importante fazer esse esforço, porque à medida que vocês vão fazendo esse esforço, vocês vão tomando consciência de cada etapa do processo de compra, da importância de cada item para vocês, tá? Então, durante a semana, vocês vão fazer essa análise, analisar cada compra e fazer o registro só do que tiver mais importância, tá? Porque a gente compra muita coisa e a gente não vai conseguir fazer todos os registros. Agora, você vê que alguma coisa realmente
fez sentido, realmente você conseguiu fazer esse link, faça o registro. Tá? Porque à medida do tempo que os registros vão acontecendo, eles vão se multiplicando. Faça esse esforço. E no final da semana, no domingo, né, ou na segunda, né, antes de a gente começar a próxima aula, faça o registro de tudo que você considera necessidade básica. Tá? Pensar o que você não passaria um mês sem consumir. Se é importante para você ir no salão toda semana, é uma necessidade básica para você, tá? Por isso que é bem individual mesmo, que é importante para mim. Para mim é importante eu ir toda semana lá na lojinha de produtos naturais. É importante para mim, eu invisto tal, eu compro tais itens. É importante para mim comprar uma sapatilha todo mês, porque meu trabalho eu acabo precisando ter um conforto maior, tal. Isso é necessidade básica, é um consumo que repete todo mês, tá? A internet, a luz, que é energia, conta de água, condomínio, aluguel, tudo é necessidade básica, tá? Então, fazer essa lista e era isso que é a nossa aula inicial. Espero que vocês tenham gostado, mas principalmente vai me ajudar muito o feedback de vocês, até para falar como que foi essa gravação, para falar como que vocês se viram, né? Eu vou ver se eu consigo voltar aqui para vocês me verem um pouquinho, que eu acho que vocês estão só vendo a... Vamos ver se vai voltar. Acho que não. Agora voltou. Então, vai ser muito de grande valia para mim, é bem importante que vocês nesse momento avaliem o curso, não só o que vai agregar para vocês, mas também a minha postura para passar por esse aprendizado para vocês, tá bom? Porque para mim é um processo de aprendizado estar fazendo isso, porque eu estou trazendo as minhas ideias que estão no papel e guardadas há um bom tempo, trazendo esse aprendizado para vocês e linkando principalmente com os meus aprendizados dentro da área de processo de aprendizado, né? Então, é um conjunto. Então, eu trago isso com muito carinho, mas eu também gostaria de receber esse retorno de vocês, tá bom? Eu agradeço e espero que todos tenham uma excelente semana e consigam avaliar aí suas situações de consumo. Até mais.